Quando a fumaça branca subiu da Capela Sistina, o mundo prendeu a respiração. Mas ninguém imaginava que o Papa Leão XIV estava prestes a mudar a história da Igreja com um anúncio sobre Luiz Tagle que chocou a todos. A Capela Sistina estava a mundos de distância de Manila, mas naquele momento, em 2012, todo o mundo católico parecia se concentrar em uma única imagem sagrada. Luiz Antônio Tagle, com os olhos marejados de lágrimas, recebia o barrete vermelho das mãos do Papa Bento XVI. O gesto era simples. Seu peso, porém, era tudo menos isso. Milhões assistiram à cena se desenrolar. As câmeras focalizaram o rosto de Tagle, capturando cada lampejo de emoção, o assombro, a humildade, a oração silenciosa por trás das lágrimas. Para muitos, não era apenas a nomeação de um cardeal. Era o início de algo maior, talvez até profético. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se ama histórias surpreendentes e clique em curtir para apoiar. Não pule, o final vai te chocar. Luiz Antônio Tagle era diferente da maioria dos homens que ingressavam no colégio dos cardeais. Aos 55 anos, ele era jovem para os padrões do Vaticano, mas não era apenas sua idade que chamava a atenção. Era seu coração. Teólogo com doutorado pela Universidade Católica da América, ex-bispo de Imus e agora arcebispo de Manila, Tagle carregava uma combinação única de clareza intelectual e ternura pastoral. Ele falava com suavidade, mas não com fraqueza. E quando sorria, não era o sorriso de um político. Era o sorriso de alguém que verdadeiramente amava o povo de Deus. O apelido veio rapidamente, o Francisco Asiático. E por boas razões. Como o Papa Francisco, que seria eleito apenas um ano depois, Tagle pregava compaixão, simplicidade e a primazia da misericórdia. Era visto alimentando os pobres, abraçando crianças, lavando os pés de prisioneiros. Quando questionado sobre o papel da Igreja em um mundo moderno cada vez mais distante da religião, ele não fazia sermões. Ele escutava. Dentro do Vaticano, alguns viam nele o sopro de ar fresco que a Igreja precisava. Fora dele, especialmente na Ásia, ele se tornou um símbolo de esperança. Suas lágrimas naquele dia, em 2012, foram interpretadas por muitos não como fraqueza, mas como unção. Eram o tipo de lágrimas que só fluem quando a alma é tomada por um senso de vocação. Nas Filipinas, seu povo rejubilava. As ruas se encheram de procissões. As igrejas tocaram seus sinos. Entrevistas inundaram a mídia. Um comentarista de televisão católica sussurrou o que muitos não ousavam dizer em voz alta. Podemos estar testemunhando o início de um futuro Papa. O pensamento eletrizava os fiéis, mas Tagle não alimentava as especulações. Ele retornou aos seus deveres em Manila com foco silencioso. Falava menos sobre poder e mais sobre serviço. A vocação de ser cardeal, ele disse durante sua missa de retorno, não é uma promoção. É um convite mais profundo para sofrer com os que sofrem. Anos se passaram. Papados mudaram. Crises vieram e foram. Através de tudo isso, Tagle permaneceu firme. Mais tarde, foi nomeado para a Cúria Romana, colocado à frente da congregação para a evangelização dos povos. Era um papel significativo, antes ocupado por homens poderosos. Mas, novamente, Tagle o abordou não com ambição, mas com reverência. Ele não se mudou imediatamente para Roma. Insistiu em se despedir do povo de Manila, uma paróquia de cada vez. Então veio 2025. Os rumores eram mais altos dessa vez. O Papa Francisco havia falecido após anos de saúde delicada. Um novo conclave foi convocado e os cardeais se reuniram em Roma. A especulação enchia as ondas de rádio. Quem levaria a Igreja ao futuro? Quem poderia falar tanto ao Oriente quanto ao Ocidente?
aos ricos e aos pobres, aos tradicionais e aos modernos. O nome de Tagle subiu ao topo de todas as listas. Seus apoiadores apontavam não apenas para seu histórico, mas para seu coração. Eles recordavam seu rosto em lágrimas em 2012. Lembravam sua voz tremendo de compaixão durante desastres. Apontavam como ele fazia as pessoas se sentirem vistas. Alguns falavam de seu domínio de idiomas, tagalo, inglês, italiano, latim, e de sua capacidade de pregar o evangelho entre culturas com rara autenticidade. Outros alertavam que ele poderia ser pastoral demais, gentil demais para uma igreja que precisava de reformas fortes, mas seus defensores respondiam: em um mundo que fica mais frio a cada dia, talvez a ternura seja a revolução mais ousada. Curta se acredita em reviravoltas épicas, comente Vaticano e fique até o fim. Tem uma surpresa esperando por você. Quando a fumaça branca finalmente subiu acima da Capela Sistina, não foi o nome de Tagle que foi anunciado. Em vez disso, foi um colega missionário, Robert Prevost, um humilde bispo americano que servira no Peru. Ele assumiria o nome de Papa Leão XIV. E, no entanto, mesmo na decepção, os fiéis mantiveram a esperança. O que Leão XIV faria? Ele elevaria Tagle a um novo papel definidor? Ele sinalizaria continuidade ou mudança? Nos primeiros dias de seu papado, todos os olhos se voltaram para o escritório de imprensa da Santa Sé, esperando por um sinal. Mas esse momento não veio imediatamente. Em vez disso, uma declaração curta e comedida foi divulgada em 10 de maio de 2025. Ela dizia: o Santo Padre deseja, de fato, reservar um certo tempo para reflexão, oração e diálogo antes de qualquer nomeação ou confirmação definitiva. Era uma única frase, mas reescreveu o roteiro emocional. Para aqueles que ansiavam por uma confirmação poderosa do lugar de Tagle no futuro da Igreja, a pausa foi inesperada, até mesmo intrigante. O mundo esperava um pronunciamento. O que recebeu foi uma oração. Mas para aqueles que realmente entendiam Tagle, não era um retrocesso. Era um ritmo familiar. Esperar, ouvir, confiar. De volta a Manila, mais uma vez, não havia lágrimas de frustração, apenas graça, porque Luiz Antônio Tagle aprendera há muito que a verdadeira autoridade não é conferida por títulos ou anúncios. Ela é encontrada na rendição silenciosa à vontade de Deus, especialmente quando não é a que você esperava. E nessa rendição, a verdadeira história estava apenas começando. Mesmo antes de o mundo conhecer seu nome, Luiz Antônio Tagle já estava se formando, uma ponte silenciosa entre continentes. Nascido em Manila, em 1957, em uma família profundamente católica, com raízes chinesas e filipinas, sua fé não foi moldada em catedrais ou salas de conselho, mas no calor de um lar modesto, no ritmo das orações familiares e na quietude das missas diárias. Desde cedo, sua mãe o chamava de Tom, mas muitos viriam a conhecê-lo por outro nome, o Francisco Asiático. A formação de Tagle foi tanto local quanto global. Após entrar no seminário e ser ordenado em 1982, ele prosseguiu com estudos em Roma antes de obter um doutorado em teologia sagrada pela Universidade Católica da América. No entanto, mesmo ao se tornar fluente na linguagem acadêmica, sua teologia nunca perdeu seu pulsar. Suas reflexões não eram apenas eruditas, eram pastorais. Ele não falava de Deus no abstrato. Falava dele como alguém que caminhara com ele pelos becos estreitos de Tondo ou se sentara com ele ao lado dos leitos dos mais pobres de Manila. As pessoas notaram isso quando ele era bispo de Imus e, mais tarde, arcebispo de Manila. Tagle trouxe uma energia diferente para a igreja, enquanto outros planejavam liturgias grandiosas e homilias estruturadas,
Ele caminhava pelos bairros com as mangas arregaçadas e uma compaixão despojada. Ele chorava em velórios. Sentava-se em silêncio com mendigos. Respondia aos críticos, não com defensiva, mas com clareza suave. A mídia logo percebeu. Ele não era apenas um bispo, era uma testemunha. E enquanto o mundo frequentemente celebrava intelectualismo, poder e liderança estratégica, aqui estava um homem que liderava pelo amor. Essa distinção não passou despercebida pelos observadores do Vaticano, especialmente quando escândalos e lutas burocráticas se acumulavam em Roma. Tagle representava algo diferente, algo profundamente necessário. Quando o Papa Francisco ascendeu ao papado em 2013, muitos viam em Tagle seu contraparte asiático. Ambos evitavam pompa. Ambos preferiam simplicidade. Ambos entendiam o Evangelho como um convite para caminhar entre o povo, não acima dele. Enquanto Francisco estava ocupado reformando a Cúria Vaticana, Tagle estava reformando corações, em Manila. Uma de suas características mais marcantes era sua capacidade de pregar não a partir do intelecto, mas da experiência vivida. Suas homilias eram pessoais, quase confessionais. Ele contava histórias de sua infância, compartilhava seus medos e fracassos e permitia que sua própria vulnerabilidade se tornasse um canal para a graça. Ele não tentava ser perfeito, tentava estar presente. Isso, mais do que qualquer precisão teológica, o tornava inesquecível. Foi durante o tufão Haiyan, em 2013, que seu estilo pastoral alcançou reconhecimento global. Após uma devastação em massa, enquanto o mundo enviava ajuda, o cardeal Tagle enviava a si mesmo. Ele chorava com as vítimas, abraçava órfãos. E na televisão ao vivo, ao proferir uma homilia no coração das ruínas, ele desabou em lágrimas. "Onde está Deus?", perguntou, não com raiva, mas em solidariedade com seu povo. "Ele está aqui", disse, com a voz trêmula, em suas lágrimas. Esse momento simples e cru ecoou pelo mundo. A CNN o reprisou. A mídia católica o elogiou e nos corredores do Vaticano, os sussurros começaram novamente. Seria esse homem, esse pastor compassivo e choroso, o futuro da Igreja Global? Em resposta, Tagle fez o que sempre fazia. Redirecionou a atenção. Falava de Jesus, não de si mesmo. Minimizar as previsões, evitava a ambição e recusava-se a se posicionar. Em uma igreja por vezes dividida entre tradição e progresso, Tagle abraçava ambas em silêncio. Defendia a doutrina, mas a entregava com suavidade. Protegia a fé, mas nunca com punhos cerrados. Quando foi nomeado prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos em 2019, a igreja já esperava algo radical dele, uma humildade radical. Sua abordagem à evangelização não era movida por conquistas ou métricas de conversão. Em vez disso, ele enfatizava a escuta, o diálogo e o acompanhamento. Ele acreditava que o maior trabalho missionário da igreja começava com uma única pergunta: como posso te amar onde você está? Esse espírito missionário vinha naturalmente para Tagle, moldado pelo pluralismo e pela pobreza da Ásia. Ele sabia que a evangelização não era apenas sobre palavras, era sobre presença. E em uma era em que a igreja era escrutinada, criticada e desafiada de todas as direções, ele se tornou um antídoto contra o cinismo. Preparado? Deixe um like se está curioso, comente Tagle e não saia antes do final. Algo incrível está por vir. Seu estilo pessoal contrastava com o jogo político que alguns esperavam no Vaticano. Enquanto outros manobravam, ele orava. Enquanto alguns emitiam proclamações, ele contava histórias. Quando questionado sobre o declínio da religião no Ocidente, ele não culpava a cultura.
Desafiava a igreja a ser mais semelhante a Cristo. Mesmo entre céticos, havia um respeito relutante. Ele não era chamativo, mas profundamente cativante. Não era alto, mas era profundamente ouvido. E através de tudo isso, nunca parecia buscar poder. Foi exatamente isso que tornou seu nome tão proeminente. À medida que o conclave de 2025 se aproximava, em uma igreja que ansiava por credibilidade, compaixão e conexão, Tagle encarnava todas as três. Ele não prometia respostas, prometia presença. E para um mundo cansado, essa promessa significava tudo. Mas este capítulo de sua vida não era apenas sobre esperar por um cargo. Era sobre testemunhar uma vocação mais profunda. Quer ele usasse ou não a batina branca algum dia, o cardeal Luiz Antônio Tagle já estava vestido com algo mais poderoso: as vestes da humildade. Os fiéis, especialmente nas Filipinas, sabiam disso. Eles não estavam apenas torcendo por um candidato, estavam orando por um pastor que sempre caminhara com eles, um homem que não precisava de um trono para liderar, um cardeal que nunca buscara ser grande, mas se tornara grande, ainda assim, ao escolher ser pequeno. Roma, em maio, carrega um calor que parece antigo. As pedras de calçamento fora da Basílica de São Pedro absorvem a luz dourada como a memória de 1000 procissões. Peregrinos se reuniram novamente, seus olhos voltados para as chaminés da Capela Sistina, esperando o sinal que ecoaria pelo mundo. A morte do Papa Francisco deixara um vazio no coração católico, e agora a Igreja estava pronta para escolher seu novo pastor. Dentro das paredes do Palácio Apostólico, o ar estava carregado, não de tensão, mas de oração. 120 cardeais, vestidos de escarlate, haviam se reunido. Alguns eram idosos, outros mais jovens, mas todos carregavam o peso do momento. O mundo lá fora especulava com paixão. Manchetes conjecturavam, analistas faziam previsões, mas, lá dentro, o tom era mais calmo, contemplativo. O cardeal Luiz Antônio Tagle estava entre eles, caminhando pelos mesmos corredores de mármore que percorrera por anos. Seu nome estava em todos os lugares, nos lábios, nas redações, nas orações silenciosas. E, no entanto, ele caminhava com a mesma graça tranquila que definira sua vida. Ele não fazia lobby, não sussurrava, simplesmente orava. O conclave começou com os rituais tradicionais, o juramento de sigilo, o canto do Veni Creator Spiritus e a procissão solene para a Capela Sistina. O juízo final de Michelangelo os observava de cima, um lembrete visual de que as decisões tomadas ali ecoariam na eternidade. Do lado de fora, parecia claro. Muitos viam Tagle como o sucessor natural do Papa Francisco. Ele encarnava a abordagem pastoral que definira a última década. Entendia tanto o Sul global quanto as tensões teológicas do Ocidente. Pregara diante de favelas e sínodos. Mais importante, inspirava confiança. Mas os conclaves raramente são diretos. São discernimentos sagrados, não nomeações políticas. Naquela sala, os votos eram depositados com mãos trêmulas e corações silenciosos. Alguns votavam por continuidade, outros buscavam nova energia. E havia aqueles que olhavam para uma figura mais discreta. O cardeal Robert Prevost, um agostiniano dos Estados Unidos, missionário no Peru, bispo conhecido por sua humildade e clareza teológica. A primeira rodada de votação não trouxe consenso, nem a segunda. A terceira revelou que os cardeais da Igreja estavam lutando não com ideologia, mas com identidade. Quem levaria a Igreja ao futuro? Quem poderia preservar o que fora ganho sob Francisco e guiar a Igreja com força, mas com ternura? O cardeal Tagle, segundo relatos, recebeu forte apoio. Seu nome subiu rapidamente. Mas, à medida que os votos eram contados
e os discernimentos se aprofundavam, um consenso diferente começou a surgir. Não por oposição a Tagle, mas por reconhecimento de que Deus estava movendo os corações em outra direção. Então, na quinta rodada, a fumaça branca apareceu. A multidão explodiu em júbilo. Os sinos tocaram. As câmeras se voltaram para a lógia acima da Praça de São Pedro. A antecipação era eletrizante. Habemus Papam. O nome anunciado foi inesperado para muitos. Roberto Francisco Prevost, um homem pouco conhecido fora da América Latina. Ele escolheu o nome Leão, tornando-se o Papa Leão XIV, o 14º a assumir esse nome, embora estilizado de maneira única para marcar um novo capítulo. Antes de tudo, inscreva-se no canal, deixe um 2 nos comentários e assista até o último segundo. O desfecho vai te deixar de queixo caído. Por um momento, a praça ficou em pausa. Então, quando o novo Papa apareceu, os aplausos romperam o silêncio. Ele não era extravagante, não ergueu os braços dramaticamente, simplesmente inclinou a cabeça e ofereceu suas primeiras palavras, não como governante, mas como servo. Naquela noite, o cardeal Tagle se afastou das multidões. Não deu entrevistas. Não emitiu declarações. Sentou-se silenciosamente em sua residência, refletindo. Se sentiu decepção, não a demonstrou. Se havia feridas, ele as cobriu com oração. Enquanto isso, católicos pelo mundo começaram a interpretar o que essa escolha significava. Que direção o Papa Leão XIV tomaria? Manteria a estrutura construída sob Francisco? Estenderia a mão aos pobres, como seu antecessor? Incluiria Tagle em seus planos ou traçaria um novo curso inteiramente? A imprensa não perdeu tempo. Artigos especulavam sobre acordos nos bastidores, divisões entre cardeais, até mesmo traição. Mas dentro do Vaticano, aqueles mais próximos do processo sabiam melhor. Não havia escândalo, nem rejeição, apenas discernimento. E, no entanto, a pergunta pairava no ar. O que aconteceria com Luiz Antônio Tagle? Para os fiéis nas Filipinas, a decepção era palpável. Muitos haviam esperado, orado, até chorado pela possibilidade de seu cardeal sentar na cadeira de Pedro. Canais de notícias exibiam retrospectivas. Comentários emocionais enchiam as ondas de rádio. Alguns sentiam orgulho, outros tristeza, mas ninguém sentia indiferença. De volta a Roma, o Papa Leão XIV começou suas primeiras reuniões. Ele optou por não se apressar. Recusou conferências de imprensa. Orou. Caminhou pelos jardins. Conversou com seus conselheiros mais próximos. E o povo esperava. Ele daria a Tagle um novo papel? Nomeá-lo-ia secretário de Estado? Chefe de outra grande congregação? Ou o removeria completamente da liderança? Em 10 de maio, poucos dias após o conclave, o Vaticano emitiu uma única mensagem calma. O Santo Padre deseja reservar tempo para oração, reflexão e diálogo antes de confirmar ou nomear alguém para novos cargos. Era uma frase que acalmava alguns e confundia outros. A decisão de pausar em vez de agir era incomum, mas reveladora. O Papa Leão sinalizava algo importante. Ele não governaria com pressa ou política. Escutaria. Lideraria a partir da alma. O silêncio de Tagle era ainda mais alto. Ele não protestou, não buscou esclarecimentos. Em vez disso, esperou. Com a mesma quietude que marcara sua ascensão, ele aceitou o que vinha. Alguns chamaram isso de resignação. Outros, de graça. Mas para aqueles que realmente conheciam o coração da Igreja, era o início de algo muito mais profundo que um título ou cargo. Era o começo de uma história que redefiniria o que significa servir sem ser escolhido, liderar sem ser nomeado e carregar o peso dos fiéis, não com poder, mas com paz. Quando o nome Leão
ecoou pelos alto-falantes da Praça de São Pedro, surpreendeu muitos. Poucos haviam previsto que o cardeal Robert Prevost, um missionário americano reservado, com uma trajetória distante das estruturas de poder do Vaticano, se tornaria Papa. Menos ainda esperavam que ele escolhesse um nome tão profundamente enraizado na história da Igreja, Leão XIV, um título que evocava o legado de grandes papas, mas marcado com um toque distintivo. Desde o início, havia algo diferente nele. Robert Prevost passara a maior parte de seu ministério longe dos holofotes. Nascido em Chicago, tornou-se padre agostiniano. Escolheu servir não em salas de reuniões ou auditórios, mas nos campos missionários do Peru. Por anos, caminhou por estradas poeirentas de sandálias, celebrou missas em vilarejos remotos e trabalhou lado a lado com os pobres. Seu espanhol era fluente, sua compaixão desarmante e sua liderança silenciosa, mas forte. Quando foi nomeado bispo, e mais tarde, trazido ao Vaticano para chefiar o dicastério para os bispos, ele não buscou a atenção que vinha com o cargo. Permaneceu o mesmo homem que outrora consertava telhados com seus paroquianos. Insiders do Vaticano falavam dele como incorruptível, profundamente orante e impossível de intimidar. Ele não era ideólogo, não pertencia a nenhuma facção. Isso pode ter sido o motivo pelo qual, em um conclave tão rico em expectativas, ele emergiu como uma figura unificadora. No entanto, mesmo quando os sinos tocavam e as multidões aplaudiam, havia confusão. Quem exatamente era Leão XIV? Pelo que ele defenderia? E o que sua eleição significava para a Igreja? Vamos lá? Curta se adora Segredos do Vaticano, comente Papa e não perca ao final, uma revelação bombástica te espera. Sua primeira aparição ofereceu um vislumbre. De pé, na varanda de São Pedro, o Papa Leão XIV não falou imediatamente. Ele olhou para a multidão e, em um movimento que intrigou o pessoal de segurança, fez o sinal da cruz lentamente, com reverência, e inclinou-se profundamente, não para o povo, mas com ele. Suas primeiras palavras foram suaves. Antes de falar, peço que orem, não por mim, mas comigo. Era um tom diferente do que o mundo esperava. Sem grandes pronunciamentos, sem visão ousada, apenas humildade, um homem em pé, na vastidão do momento, consciente de seu peso. E então veio sua mensagem. Breve, simples e profundamente pastoral. Ele falou de cura, de pontes entre os povos, de ouvir os esquecidos. Invocou o espírito de Santo Agostinho, cujos escritos moldaram seu coração, e do Papa Leão, o Grande, de quem tirou seu nome. Mas não havia triunfalismo, nem autoexaltação, apenas uma determinação silenciosa. Enquanto jornalistas corriam para escrever perfis do novo Papa, detalhes começaram a emergir, pintando um quadro mais completo. Leão XIV passara décadas na América Latina e na Ásia. Servira não apenas como missionário, mas como formador de seminaristas, conselheiro dos aflitos e figura paterna para muitos. Ele vivera nas margens por tempo suficiente para saber onde a alma da Igreja realmente pulsava. Esse passado ajudou a explicar sua primeira grande decisão. Ao contrário das expectativas, ele não reestruturou imediatamente a Cúria Romana, não emitiu decretos, não anunciou reformas abrangentes. Em vez disso, enviou uma mensagem a todos os escritórios do Vaticano. Continuem seu trabalho por agora. Permaneçam em seus cargos. Preciso de tempo. Tempo para orar. Tempo para ouvir. Tempo para discernir. Em um mundo acostumado a transições rápidas e decisões instantâneas, essa paciência era marcante. Para alguns, parecia indecisão. Para outros, era sabedoria. Mas para aqueles que prestavam atenção, era algo muito mais radical. Um ato de liderança espiritual que colocava a escuta acima do controle.
Entre os que observavam de perto estava o cardeal Tagle. Os dois homens se conheciam, mas não intimamente. Haviam participado de reuniões juntos, compartilharam refeições, mas não tinham uma aliança política. Era um respeito mútuo, nascido de instintos pastorais compartilhados. Leão vira em Tagle um homem de integridade, e Tagle, por sua vez, via em Leão alguém cuja eleição não era um insulto à sua própria vocação, mas uma afirmação da misteriosa providência de Deus. O mundo, porém, não era tão paciente. Veículos de mídia começaram a fazer perguntas incisivas. Por que o novo Papa não confirmara o cardeal Tagle em um novo papel? Tagle estava sendo colocado de lado? Houve divisões no conclave? Leão XIV estava secretamente rompendo com o legado de Francisco? O Vaticano, fiel ao seu estilo, dizia pouco. Apenas uma declaração foi divulgada. O Santo Padre deseja reservar tempo para reflexão, oração e diálogo antes de qualquer nomeação ou confirmação definitiva. Isso era tudo, mas nesse silêncio, muito foi revelado. O Papa Leão XIV não era político, era pastor. Ele não seria apressado por expectativas ou provocado por rumores. Estava escutando não apenas os conselheiros, mas o Espírito Santo. Aqueles que o conheciam do Peru entendiam. Era assim que ele sempre liderava, com quietude, com oração, com um olho voltado para os pobres e um ouvido sintonizado com Deus. E assim, enquanto o mundo especulava, Leão XIV passava seus primeiros dias não dando entrevistas, mas visitando capelas. Ele se encontrou com padres idosos e religiosos jovens. Perguntou sobre suas preocupações. Queria saber como o evangelho estava sendo vivido, não como estava sendo comercializado. Era talvez a coisa mais contracultural que um novo papa poderia fazer. Nada chamativo, nada performático, apenas ouvir. Na quietude daqueles primeiros dias, algo inesperado começou a acontecer. Católicos pelo mundo, especialmente aqueles cansados de política e polarização, começaram a respirar aliviados. Esse Papa silencioso e ouvinte, talvez não fosse o que esperavam, mas talvez fosse o que precisavam. E quanto ao cardeal Tagle, ele permanecia onde sempre estivera, não fazendo campanha, não manobrando, mas orando, esperando, confiando. Porque ambos os homens entendiam algo essencial. A verdadeira liderança na igreja não começa com comando, começa com comunhão. Em 10 de maio de 2025, apenas 5 dias após o mundo ter visto a fumaça branca subir sobre o Vaticano e o nome Leão XIV ecoar pela praça, uma mensagem foi silenciosamente divulgada pelo escritório de imprensa da Santa Sé. Não fez manchetes de primeira página, nem dominou os noticiários. Era breve, composta e entregue sem alarde, mas para aqueles que observavam de perto, era talvez a declaração mais reveladora do novo papado até então. O Santo Padre deseja, de fato, reservar um certo tempo para reflexão, oração e diálogo antes de qualquer nomeação ou confirmação definitiva. Não havia nomes mencionados, nem explicações oferecidas, apenas uma pausa. No entanto, essa pausa enviou uma onda pelo mundo católico. Para o observador externo, poderia parecer um atraso processual. Mas, para aqueles sintonizados com os padrões do Vaticano, a mensagem estava carregada de significado. Sinalizava que o Papa Leão XIV não estava interessado em consolidar poder, recompensar aliados ou remover rivais percebidos. Em vez disso, ele escolhia o caminho mais lento, mais difícil, que exigiria confiança, não apenas de seus conselheiros, mas da Igreja global. Nas últimas décadas, as transições papais frequentemente traziam ondas imediatas de mudança. Quando um novo Papa era eleito, era costume que muitos chefes de departamentos do Vaticano, chamados dicastérios,
apresentassem suas renúncias. Isso dava ao novo Santo Padre a liberdade de confirmá-los ou substituí-los completamente. Alguns papas agiam rapidamente, outros reestruturavam departamentos inteiros em dias. Mas Leão não seguia o roteiro. Em vez disso, pediu que todos permanecessem em seus cargos, pelo menos por enquanto. Ele queria tempo para refletir, tempo para orar, tempo para ouvir cada coração antes de tomar decisões que poderiam moldar a próxima era da Igreja. A mensagem ressoou profundamente com alguns. Para outros, especialmente aqueles que esperavam movimentos dramáticos, criou um rebuliço. Uma questão em particular dominava a conversa. O que isso significava para o cardeal Tagle? Mesmo antes do conclave, Tagle fora uma das figuras mais visíveis e amadas da Igreja. Sua humildade, coração pastoral e profundidade teológica o tornaram favorito não apenas nas Filipinas, mas em comunidades pela Europa, África e Américas. Muitos especulavam que ele receberia uma nomeação-chave, talvez secretário de Estado ou até camerlengo. Os fiéis esperavam que o Papa Leão XIV afirmasse publicamente o papel de Tagle no futuro da Igreja. Em vez disso, o anúncio deixou essa questão sem resposta. As redes sociais se acenderam com teorias. Alguns se perguntavam se Tagle caíra em desgraça. Outros especulavam que houvera divisões dentro do conclave. Havia sussurros de traição, rumores giravam sobre facções internas do Vaticano, choques ideológicos e negociações secretas. A narrativa de decepção começava a tomar forma, especialmente entre filipinos que haviam orado fervorosamente para que Tagle se tornasse papa. Mas, em meio ao barulho, uma voz estava notavelmente ausente: a de Tagle. Ele não fez declarações, não deu entrevistas, não pressionou por esclarecimentos ou buscou reafirmações. Em vez disso, permaneceu onde sempre estivera, servindo, orando e ministrando em silenciosa fidelidade. Em particular, aqueles próximos a ele diziam que ele estava em paz. Esperamos que ele faça as mudanças, disse Tagle a um amigo de confiança, se ele quiser fazer as mudanças. Não era resignação, era rendição. Rendição, não a uma pessoa, mas à vontade de Deus. De volta ao Vaticano, Leão XIV continuava seu ritmo silencioso, sem grandes anúncios, sem reorganizações ousadas. Em vez disso, caminhava pelos corredores com uma presença calma, reunindo-se com funcionários, fazendo perguntas e ouvindo profundamente. Ele não estava com pressa de deixar sua marca. Parecia mais interessado em entender o coração da Igreja do que em comandar sua maquinaria. Essa abordagem intrigava alguns. Por que ele não agia mais rápido? Por que não fizera uma forte declaração pública sobre o futuro de figuras-chave como Tagle? Por que o silêncio? Mas, para aqueles que acompanharam a vida de Leão XIV, desde seus dias missionários no Peru até sua liderança discreta na Cúria, não havia mistério. Ele sempre acreditara que a oração deveria vir antes da política, que o discernimento deveria preceder a declaração. Ele era, afinal, um papa que acreditava que a liderança começava de joelhos. Enquanto isso, em Manila, o ar estava pesado de emoção. O retorno de Tagle não foi a celebração que muitos esperavam. Não havia desfiles, nem coros saudando o papa que poderia ter sido. Em vez disso, havia abraços silenciosos, lágrimas, gratidão misturada com uma dor não dita. No entanto, foi nesse clima que Tagle entregou uma de suas mensagens mais poderosas. Falando em uma paróquia local, poucos dias após a declaração do Vaticano, ele se dirigiu à multidão com suavidade e clareza. A decepção é real, disse ele, mas a fé também é. E o plano de Deus nem sempre é o que esperamos. É, no entanto, sempre perfeito. Ele não fingiu que não havia tristeza.
reconheceu-a abertamente. Mas então, convidou todos a algo mais profundo. Retornar à esperança, retornar à confiança, retornar ao Deus que escreve histórias que ainda não entendemos. Sua voz tremia enquanto falava, não de fraqueza, mas de convicção. E nesses momentos, as pessoas viram não um cardeal sem título, mas um pastor com o coração escancarado. Ele não recebera uma nova posição, não fora nomeado secretário de Estado, mas sua influência, seu impacto, permanecia intocado. De volta a Roma, os murmúrios continuavam, analistas debatiam, a imprensa especulava. Mas aqueles que tinham ouvidos para ouvir entendiam algo importante. O Papa Leão, 14º, não estava colocando Tagle de lado. Ele estava dando espaço para que ele continuasse sendo o que sempre fora, um espelho da humildade de Cristo. E enquanto o sol se punha sobre a cidade do Vaticano, lançando uma luz quente sobre cúpulas e estátuas, uma sensação de calma começava a se instalar. Uma pausa não era uma rejeição. Um silêncio não era uma ruptura. Às vezes, na história da Igreja, as palavras mais poderosas são aquelas que ainda não foram ditas. No coração de Roma, logo além dos muros do Vaticano, o cardeal Luiz Antônio Tagle continuava seu trabalho silenciosamente. Não havia câmeras piscando, nem comunicados de imprensa, nem campanhas sussurradas nos corredores. Enquanto muitos ao seu redor especulavam sobre poder e política, Tagle permanecia imóvel, não por fraqueza, mas por uma força nascida da humildade. Ele entendia que a liderança na Igreja não se tratava de ser escolhido para os holofotes. Tratava-se de ser fiel nas sombras. À medida que a notícia da decisão do Papa Leão XIV de pausar todas as nomeações importantes se espalhava, muitos esperavam que Tagle reagisse publicamente. Ele esclareceria sua posição? Buscaria confirmação? Emitiria uma declaração para tranquilizar seus apoiadores nas Filipinas e além? Ele não fez nada disso. Em vez disso, continuou suas funções na congregação para a evangelização dos povos, como se nada tivesse mudado. As reuniões prosseguiam. Cartas eram assinadas. Parceiros globais eram contatados. Mas, sob a rotina, havia um coração em profunda comunhão com Deus. Um homem que sabia que esse tipo de silêncio tinha significado. Aqueles mais próximos a ele notaram a mudança na atmosfera. O telefone tocava menos. Os jornalistas haviam passado para outras histórias. A atenção que outrora o seguira a cada passo começava a desvanecer. Mas longe de ver isso como uma perda, Tagle abraçava a quietude. O silêncio lhe dava espaço para refletir mais profundamente, orar por mais tempo, caminhar mais livremente pelos jardins do Vaticano, sem interrupções. Ele frequentemente parava em uma pequena capela escondida dos turistas, um lugar que poucos sabiam que ele visitava. Lá, ele se ajoelhava sozinho, com as mãos cruzadas, sussurrando orações não por um cargo, mas por paz. Paz para a Igreja, paz para o novo Papa, paz para si mesmo. Para muitos, tal contenção diante da decepção seria inimaginável, mas para Tagle era natural. Ele acreditava há muito que o coração da liderança cristã era a rendição, não passividade, não desapego, mas uma oferta voluntária dos próprios planos e sonhos, a visão maior de Deus. Quando questionado em particular sobre o silêncio do Vaticano, sua resposta era caracteristicamente calma. Se ele quiser fazer mudanças, ele fará. Se não fizer, isso também é graça. Essas palavras, simples e sinceras, carregavam o peso da maturidade espiritual. Não havia ressentimento, nem amargura, apenas confiança. Sua postura contrastava fortemente com as expectativas do mundo. Em círculos seculares, não falar é frequentemente traduzido como fraqueza. No reino político, o silêncio é confundido com irrelevância, mas, no reino de Deus,
O silêncio pode ser força. Esperar pode ser testemunho. Não que Tagle carecesse de ambição. Ele tinha sonhos, como qualquer homem chamado a servir, mas suas ambições eram pelas almas, não pelo status, pela comunhão, não pelo comando. E assim, enquanto outros disputavam influência nos círculos internos de Roma, Tagle permanecia uma presença constante, imune a sussurros, indiferente às manchetes. As pessoas que trabalhavam com ele também sentiam isso. Em reuniões, ele fazia mais perguntas do que respondia. Ouvia profundamente, não para replicar, mas para entender. Falava apenas quando o momento exigia. E quando o fazia, suas palavras carregavam o peso do amor. A equipe de seu escritório na Propaganda Fide notava pequenas coisas. Como ele chegava cedo e saía tarde, como cumprimentava todos pelo nome, como nunca parecia apressado, mesmo com uma agenda cheia. Havia uma paz nele, o tipo que não vem do sucesso, mas da rendição. Enquanto isso, nas Filipinas, sua postura silenciosa era observada com reverência. Alguns se sentiam decepcionados, até frustrados, mas a maioria entendia que seu cardeal Cheto sempre fora diferente. Ele nunca buscara aplausos, nunca desejara poder. E agora, no que parecia um momento de silêncio global, ele estava mostrando novamente o que significava seguir Cristo. Paróquias realizavam missas em seu nome, não em protesto, mas em oração. Faixas não diziam "façam no Papa", mas "seja feita a vontade de Deus". Seu rosto aparecia em velas votivas, suas palavras impressas em cartões de oração. Ele se tornara, sem nenhuma mudança de título, uma bússola espiritual. De volta a Roma, o clima entre os cardeais estava mudando. Alguns se surpreendiam com a quietude do novo Papa. Esperavam ação, anúncios, reformas rápidas, mas o Papa Leão XIV traçava um curso diferente. Ele também observava. E, em Tagle, via uma qualidade rara, uma integridade intocada pela ambição. Seus caminhos não se cruzavam publicamente durante aquelas semanas, mas seus espíritos estavam alinhados em silêncio. Dois homens que entendiam que a Igreja não avança por força, mas por fé, que às vezes o testemunho mais alto é aquele que se recusa a gritar. O testemunho de Tagle não era passivo, era ativo de uma maneira diferente. Por meio da presença, da paciência, da oração, ele lembrava ao mundo que nem todo líder precisa de um palco. Alguns lideram melhor à margem, ao recusar, transformar a dor em amargura, ao escolher a confiança em vez do controle. E assim, enquanto outros especulavam sobre o que o atraso significava, Tagle vivia no intervalo com graça. Sem nova nomeação, sem grande título, apenas um homem de Deus, caminhando silenciosamente pelos jardins de Roma, ouvindo a voz que realmente importa. Ele não sabia o que o amanhã traria, mas sabia quem o segurava. E isso era suficiente. O ciclo de notícias se movia rapidamente nos dias seguintes à eleição do Papa Leão XIV. O que começara como uma curiosidade reverente, logo se transformou em uma enxurrada de análises, editoriais e debates televisionados. Manchetes pipocavam. O cardeal Tagle está sendo deixado de lado? Novo Papa? Novas prioridades? Um silêncio que fala por si? Pundits, tanto religiosos quanto seculares, tentavam ler nas entrelinhas de cada comunicado reservado do Vaticano. O silêncio, na era dos comentários instantâneos, tornava-se uma tela para a imaginação. O cerne da especulação girava em torno de uma pergunta que muitos não ousavam fazer em voz alta. O cardeal Tagle fora rejeitado? Não havia evidências para sustentar tal afirmação. No entanto, a narrativa ganhava tração. Plataformas de redes sociais, já repletas de divisões ideológicas, transformaram a espera silenciosa do cardeal em um campo de batalha. Alguns o declaravam um símbolo,
do progressismo traído da Igreja. Outros sugeriam que ele era uma vítima da política vaticana. Em todos os cantos dos comentários católicos, opiniões inflamavam. A verdade, como frequentemente acontece, era muito menos dramática. Dentro do Vaticano, nenhuma ordem fora dada para remover Tagle. Nenhuma declaração o descredenciara. Seu trabalho continuava como de costume, e seu escritório permanecia ativo. De fato, o Papa Leão XIV mantivera todos os líderes provisoriamente, Tagle incluído, escolhendo o discernimento em vez da ruptura. Mas o rumor se alimenta do vácuo. Quanto menos o Vaticano dizia, mais as pessoas inventavam. Na ausência de clareza, a especulação se vestia de convicção. Alguns viam o silêncio do Santo Padre como cautela. Outros o interpretavam como uma clara ruptura com o legado do Papa Francisco. Na verdade, não havia ruptura. Leão XIV não era um homem que liderava por gestos dramáticos. Ele liderava pela escuta. Aqueles que o conheciam bem descreviam seu ritmo como pastoral, não político. Ele passara muitos anos caminhando com os pobres, guiando jovens seminaristas e enfrentando sofrimentos reais para se preocupar com intrigas palacianas. Ainda assim, o público queria respostas. Por que Tagle não fora confirmado em um novo papel? Por que o atraso? Ele era gentil demais, amado demais, independente demais? Nenhuma dessas perguntas tinha respostas baseadas em fatos, mas persistiam. E o silêncio contínuo do cardeal apenas aprofundava o drama aos olhos dos de fora. Em Manila, o clamor era ainda mais pessoal. Para milhões de filipinos, Tagle não era apenas um oficial da igreja, era família. Ele celebrara seus casamentos, batizara seus filhos, pregara em seus funerais. Ele rira com eles nos dias de festa e chorara com eles após desastres. A possibilidade de vê-lo elevado ainda mais despertara algo poderoso, algo profundamente emocional. Assim, quando isso não aconteceu, a dor encontrou sua voz. No entanto, mesmo na dor, havia respeito. Os católicos filipinos conheciam seu cardeal. Sabiam que ele não buscaria vingança. Sabiam que ele nunca se defenderia com raiva ou decepção. O que os surpreendeu, no entanto, foi quão rapidamente a história começou a se voltar contra ele, alimentada não pela verdade, mas pela imaginação ansiosa. O cardeal Tagle permanecia calmo. Em uma entrevista agendada antes do conclave e exibida depois, perguntaram-lhe, de maneira um tanto constrangedora, se ele esperava ser papa. Ele sorriu, suavemente, com humildade, e disse: "Esperança não é o mesmo que desejo. Minha esperança é sempre que o homem certo seja escolhido. Acredito que o Espírito Santo trabalha além de nossas expectativas." Essa resposta dizia muito. Não havia traços de decepção, nenhuma mensagem codificada, apenas rendição. Mas em Roma, onde a percepção muitas vezes pesa mais que a verdade, os sussurros continuavam. Comentaristas especulavam sobre alianças formadas e desfeitas durante o conclave. Dissecavam cada amizade conhecida, cada comentário feito nos últimos 10 anos. A maneira gentil de Tagle era interpretada como fraqueza por alguns, como carisma perigoso por outros. A ironia era marcante. As mesmas características que o tornaram querido por tantos, sua humildade, sua empatia, sua recusa em politizar seu papel, agora eram usadas para lançar dúvidas sobre seu futuro. Em um mundo obcecado por vencedores e perdedores, a graça de Tagle confundia as pessoas, mas não o Papa Leão. Ele observava não as manchetes, mas o homem. Via um cardeal que não usara a decepção como plataforma, que não buscara influência por meio de alianças astutas, que continuava a aparecer para trabalhar, a orar com sinceridade, a ouvir sem precisar falar. Para o mundo exterior, o silêncio parecia ominoso.
Para Leão XIV, era um sinal de algo sagrado. Era o som da integridade. Ele não fazia declarações públicas, não se apressava em defender Tagle, nem falava contra os rumores. Em vez disso, permitia que o tempo fizesse o que a verdade sempre faz: se revelar. Durante um café, na Domus Sanctae Martae, um colega cardeal comentou com Leão XIV: "As pessoas estão dizendo coisas estranhas sobre Tagle." O Papa, nunca rápido em responder, apenas assentiu e disse: "As pessoas dizem muitas coisas, mas Deus vê o coração." Isso era suficiente para ele. Não era suficiente para o mundo. Em paróquias pela Europa e América Latina, católicos divididos por linhas ideológicas debatiam o futuro de Tagle como se fosse uma campanha política. Plataformas online dissecavam sua teologia, suas entrevistas passadas, até sua postura durante missas públicas. Mas, dentro dos muros do Vaticano, havia apenas silêncio. Leão XIV permanecia focado em sua missão de liderar com oração, ouvir antes de agir, discernir com paciência. E Tagle permanecia firme, não exigindo favores, não defendendo seu lugar, mas simplesmente servindo. Eventualmente, a tempestade de especulações passaria. A igreja, afinal, não foi construída sobre manchetes, foi construída sobre a fé. E, enquanto outros elevavam suas vozes, o cardeal Tagle continuava em silêncio, um silêncio não nascido da derrota, mas da paz. Nos dias seguintes à sua eleição, o Papa Leão XIV estabeleceu um ritmo que intrigava observadores do Vaticano e a mídia global. Enquanto muitos esperavam mudanças rápidas e declarações ousadas, o novo Papa parecia decidido a fazer algo muito mais radical. Em sua simplicidade, ele ouvia. Ouvia durante suas caminhadas matinais pelos jardins do Vaticano, onde parava ao lado de fontes e árvores antigas, respirando a quietude e o peso de sua nova responsabilidade. Ouvia em capelas privadas, onde se ajoelhava sozinho, sem assessores, sem imprensa, às vezes por horas, e ouvia em pequenas reuniões, não divulgadas, com funcionários comuns do Vaticano, jardineiros, freiras, cozinheiros, porteiros, perguntando não sobre protocolos, mas sobre suas vidas, suas orações, suas alegrias e tristezas. O mundo estava ansioso para defini-lo. Ele era uma continuação do Papa Francisco, um reformador, um conservador disfarçado? Mas Leão resistia às caixas. Ele não estava desempenhando um papel, estava entrando em uma vocação, um chamado para pastorear, não para governar. Aqueles que o conheciam antes do papado reconheciam o padrão. No Peru, onde servira como missionário e mais tarde como bispo, ele fazia o mesmo. Quando outros pressionavam por agendas, ele visitava hospitais. Quando tensões surgiam entre o clero, ele convidava todos para o jantar, servia arroz e feijão com as próprias mãos e fazia perguntas simples como: "Como está sua família?" Ou "Quando você descansou pela última vez?" Como Papa, ele mantinha esse mesmo estilo. Era deliberado, orou antes de cada decisão, adiava não por indecisão, mas porque acreditava que nenhum bom fruto vem da pressa. Sua liderança era lenta, fundamentada, contemplativa, algo que parecia ao mesmo tempo antigo e estranho em um mundo obcecado pela imediatidade. Sua escolha de não confirmar ou realocar imediatamente os oficiais do Vaticano foi mal interpretada por alguns. Comentaristas o acusavam de falta de clareza, de enviar sinais mistos. Mas aqueles que observavam de perto viam um padrão mais profundo. Leão XIV não estava evitando decisões. Estava preparando seu coração para tomar as certas. Essa atenção pastoral se estendia à maneira como ele via o cardeal Tagle. Embora os dois homens não fossem confidentes próximos antes do conclave, compartilhavam algo essencial: uma visão de liderança eclesiástica
enraizada não na dominação, mas no discernimento. Ambos passaram suas vidas caminhando entre os pobres. Ambos entendiam que as feridas da igreja eram mais profundas que a doutrina, eram humanas. E ambos acreditavam que ouvir, não comandar, era o primeiro dever do amor. A portas fechadas, Leão XIV perguntava frequentemente sobre Tagle, não com suspeita, mas com genuína curiosidade. Ele revisava suas homilias passadas, assistia às suas entrevistas, lia relatórios de seus esforços missionários. O que via confirmava o que já suspeitava. Tagle não era um homem a ser temido ou escrutinado. Era um servo, alguém profundamente formado pela fé e, possivelmente, uma das figuras mais semelhantes a Cristo na igreja hoje. Mas Leão XIV também sabia que o fardo da liderança exigia não apenas santidade, mas timing. Nomeações tinham que fluir da visão, não da reação, e sua visão para a igreja ainda estava tomando forma. Então, ele esperava. E enquanto esperava, observava como Tagle respondia à pausa. Não havia protestos, nem entrevistas, nem gestos orquestrados de reconciliação ou ressentimento. Apenas fidelidade silenciosa. O Papa ficou comovido. Durante uma de suas primeiras audiências com seus conselheiros, Leão XIV fez um comentário silencioso que mais tarde ecoou pelos corredores do Palácio Apostólico. Não são apenas os títulos que revelam a força de um homem, é como ele se comporta sem um. Aqueles que o ouviram entenderam. A graça de Tagle, sob pressão, estava se tornando um testemunho. Sua aceitação do atraso sem defensiva, sua capacidade de cumprir seus deveres sem chamar atenção, era um presente raro. Em um tempo em que tantos líderes se agarravam à influência ou ansiavam por reconhecimento, aqui estava um homem contente em servir sem holofotes. Isso também era liderança. Fora do Vaticano, as histórias continuavam a girar. Debates eclodiam, ensaios eram escritos, mas dentro, o Papa Leão XIV estava moldando um novo tom. Não com slogans ou políticas, mas com presença. Ele visitava os doentes, encontrava-se com refugiados. Estendia a mão às famílias que lamentavam a perda de entes queridos em zonas de guerra. Seu foco permanecia nas margens, naqueles sem voz, sem plataforma, sem poder. Não era uma estratégia política, era o evangelho vivido. E em Tagle, o Papa via um irmão que fazia o mesmo silenciosamente, fielmente, por décadas. Esse alinhamento de corações, embora não dito, começou a influenciar aqueles ao seu redor. Insiders do Vaticano notaram a mudança. Havia menos posturing, menos ansiedade, um novo espírito de contemplação parecia se instalar sobre a cúria, trazido não por decreto, mas pelo exemplo. O mundo, ainda esperando por nomeações dramáticas, começou a se ajustar. Lentamente, muitos começaram a reconhecer o que estava acontecendo. Este novo papado não seria marcado por ventos rápidos ou discursos inflamados. Seria marcado por misericórdia, por reflexão, por profundidade, e no centro disso estava um pastor que ouvia. Não porque lhe faltasse convicção, mas porque entendia algo que muitos haviam esquecido. A igreja não é movida pelo barulho. É guiada pela graça. E a graça, como tanto o Papa Leão XIV quanto o cardeal Tagle estavam mostrando silenciosamente, move-se na velocidade do amor, não da ambição. A linguagem do Vaticano é frequentemente formal, cuidadosamente medida, impregnada de séculos de tradição. Uma única palavra pode sinalizar continuidade ou revolução, estabilidade ou mudança. Assim, quando a Santa Sé anunciou que o cardeal Tagle permaneceria provisoriamente em seu cargo atual, pode ter soado trivial para os de fora. Mas, dentro da igreja, essas palavras carregavam um significado silencioso. Ele não foi demitido, não foi substituído, foi mantido.
Para um homem cujo nome fora cogitado como possível papa, isso poderia parecer uma despromoção para alguns. Mas, para o cardeal Tagle, era algo completamente diferente. Era uma confirmação de confiança sem a necessidade de aplausos. Enquanto analistas discutiam as nuances de provisoriamente, Tagle seguia com seus deveres diários, sem hesitação na congregação para a evangelização dos povos. Sua agenda continuava como antes do conclave. Ele lia relatórios missionários da África, revisava estratégias pastorais para a Ásia e se preparava para encontrar bispos da América Latina. Seu escritório permanecia um lugar de diálogo, não de drama. Não havia sinais de frustração em seu rosto, nenhuma mudança em seu tom ou postura. Ele cumprimentava todos como sempre fizera, com calor e humor gentil. Quando perguntado informalmente por um colega como ele estava se sentindo, ele simplesmente sorriu e disse: "Grato por servir, como e onde me pedirem." Essa resposta se tornou um eco silencioso de toda a sua vocação. O Papa Leão XIV tomara sua decisão não por declarações arrebatadoras, mas por manter a firmeza. Ele não removeu Tagle, como alguns temiam, nem o elevou a um novo título. Simplesmente o deixou onde estava, por enquanto, com total liberdade para continuar seu ministério. Alguns observadores do Vaticano interpretaram esse movimento como cautela política, mas aqueles que entendiam o caráter de ambos os homens viam algo mais profundo, um respeito mútuo se desdobrando em silêncio. Ao manter Tagle no lugar, Leão XIV oferecera algo poderoso, um endosso sem alarde. Em uma era em que gestos dramáticos muitas vezes ofuscam a fidelidade duradoura, essa decisão silenciosa revelava um tipo diferente de liderança. O Papa não estava interessado em substituir pessoas por aparências. Estava mais interessado em construir uma equipe enraizada na oração, no serviço e na autenticidade. A portas fechadas, havia conversas pessoais. O Papa Leão XIV encontrou-se privadamente com Tagle várias vezes naquelas primeiras semanas. Eles falavam não apenas sobre administração e governança da Igreja, mas sobre missão, evangelização e os desafios de um mundo ferido. Compartilhavam reflexões sobre sofrimento e esperança, sobre pastorear em uma era de desilusão e sobre caminhar com as pessoas em vez de falar acima delas. Essas conversas não produziam manchetes, mas moldavam algo muito mais duradouro, uma base de confiança. O cardeal Tagle, que outrora caminhara pelos becos de Manila para encontrar os sem-teto, agora caminhava pelos corredores de mármore do Vaticano com o mesmo passo humilde. Ele não pedira para permanecer no cargo. Não implorara por clareza. Simplesmente se oferecia, dia após dia, hora após hora, ao trabalho que Deus colocava diante dele. E as pessoas notavam. Ao redor do mundo, bispos e padres, irmãs religiosas e líderes leigos encontravam inspiração renovada em seu exemplo. Em uma era em que a liderança frequentemente exige desempenho, aqui estava um homem mostrando o poder da constância. Sua presença tornou-se uma espécie de bálsamo pastoral, tranquilizando os ansiosos, ancorando os desanimados, chamando todos de volta ao coração do Evangelho. Enquanto isso, o Papa Leão XIV continuava moldando seu papado com a mesma deliberação calma. Ele buscava conselho, não de estrategistas, mas de diretores espirituais. Resistia à pressão para fazer mudanças rápidas, visitava os doentes, abraçava prisioneiros e passava longas horas com a Eucaristia. Ele entendia que liderar a Igreja Global era carregar os fardos de incontáveis almas e não estava disposto a carregá-los descuidadamente. A decisão de manter o cardeal Tagle fazia parte desse discernimento mais profundo. Permitia à Igreja ver a liderança por uma lente diferente,
não como uma escada a subir, mas como uma vida a ser derramada. Tagle não estava sendo testado, estava sendo confiado. E nessa confiança, algo raro emergia, uma harmonia entre Papa e cardeal, não forjada na política, mas na oração. Nos meses que se seguiram, essa estabilidade começou a moldar como outros lideravam também. Dioceses, ao redor do mundo, tomaram nota. Jovens seminaristas estudando teologia viam na resposta de Tagle um modelo de maturidade. Eles começaram a fazer perguntas diferentes, não como eu subo, mas como eu sirvo. Era uma revolução silenciosa, mas com consequências eternas. O cardeal Tagle permanecia em seu papel não por causa do que fizera, mas por quem continuava a ser. Um servo. E o Papa Leão XIV, ao permitir que esse testemunho continuasse, lembrava à Igreja uma verdade há muito esquecida por alguns, mas nunca perdida para os santos. A maior autoridade na Igreja é aquela ancorada na humildade. Nenhuma manchete declarava isso. Nenhuma foto capturava isso. Mas, por trás dos muros do Vaticano, a alma da Igreja estava sendo silenciosamente renovada. Não por reestruturações, mas por retenção. E nessa retenção, o mundo começava a ver que a santidade nem sempre faz barulho. Às vezes, ela simplesmente fica. A cidade de Manila sabe chorar e se alegrar ao mesmo tempo. É um lugar onde a esperança vive, ao lado da dificuldade, onde rosários são segurados durante tempestades e cânticos de fé sobem mesmo na dor. Nas semanas seguintes, ao anúncio do Vaticano de que o cardeal Luiz Antônio Tagle permaneceria provisoriamente em seu posto, as emoções nas Filipinas eram profundas. Para muitos filipinos, Tagle não era apenas um líder da igreja, era família. Ele batizara seus filhos, sepultara seus entes queridos, falara em suas formaturas e segurara suas mãos em alas hospitalares. Sua ascensão na hierarquia da igreja nunca foi vista como algo apenas dele, mas como uma honra compartilhada, algo sagrado que carregavam juntos. Quando o Papa Francisco faleceu e o conclave foi convocado, o ar nas Filipinas mudou. Paróquias realizaram vigílias. Novenas foram oferecidas com esperança silenciosa. Multidões se reuniram ao redor de televisões e transmissões ao vivo, esperando notícias de Roma. Seu nome era sussurrado em orações com excitação trêmula. Não apenas porque queriam ver um Papa filipino, mas porque conheciam seu coração e acreditavam que o mundo precisava dele. Assim, quando foi anunciado que Robert Prevost se tornaria o Papa Leão XIV, não havia raiva, apenas silêncio. Uma tristeza gentil se instalou pelas ilhas. A esperança fora real, a decepção honesta. Não era amargura, era coração partido. Ainda assim, eles esperavam ouvir dele. O cardeal Tagle retornara a Manila para uma visita pastoral agendada muito antes do conclave, mas o momento agora dava à sua presença um peso diferente. Quando ele passou pelo terminal do aeroporto, não havia multidões aplaudindo, nem faixas, apenas pessoas inclinando ligeiramente a cabeça, olhos brilhando, incertas do que dizer. Ele se curvou de volta, sorriu gentilmente e colocou a mão sobre o coração. Era suficiente. Alguns dias depois, em uma modesta paróquia em Quezon City, ele ficou diante de seu povo, não atrás de um púlpito, não elevado por grandiosidade, mas face a face com os fiéis. Ele vestia uma casula simples. Não havia câmeras convidadas, mas a notícia se espalhou mesmo assim. O cardeal Tagle ia falar. Ele não começou com saudações ou piadas, como frequentemente fazia. Começou com silêncio. Então disse: a decepção é real. Faz parte da vida. E às vezes, até nossas melhores orações não são respondidas da maneira que esperamos. Mas isso não significa que foram ignoradas. Havia lágrimas na congregação quase imediatamente. Ele continuou: sei que muitos de vocês tinham esperança.
Sei que a carregaram em seus corações, e alguns de vocês até jejuaram por isso. Eu senti isso e agradeço, não porque eu quisesse poder, mas porque vocês amam esta igreja e acreditam no que ela pode ser. Ele pausou novamente, sua voz falhando. Mas quero dizer isto: o plano de Deus não está quebrado, não está atrasado, não é pequeno. É simplesmente diferente do nosso e estou em paz. Uma mulher na segunda fileira chorava abertamente. Uma criança se apoiava no ombro de sua avó e perguntava em um sussurro por que ele está triste. Mas o cardeal Tagle não estava triste, estava pleno. Pleno de algo mais profundo que alegria, algo chamado graça. Não sejamos pessoas que medem a bondade de Deus pelo que Ele nos dá, disse ele. Sejamos pessoas que confiam nele, mesmo quando Ele nos dá o que não entendemos. Sua mensagem não foi longa, mas permaneceu. Após a missa, ele ficou na saída e cumprimentou cada pessoa individualmente. Abraçou velhos amigos, ouviu orações sussurradas e abençoou aqueles que se aproximavam. Ninguém lhe perguntou por que ele não era papa. Não precisavam. Sua presença dizia mais do que qualquer resposta poderia. Os jornais do dia seguinte citaram apenas uma pequena parte de sua homilia, mas foi suficiente para reverberar pela nação. Até líderes políticos pararam para comentar. As palavras do cardeal haviam atravessado o barulho. Ele se tornou mais uma vez o que sempre fora: uma ponte, não entre nações ou ideologias, mas entre a tristeza e a esperança, entre a decepção e a confiança. As pessoas não pararam de esperar por ele, mas pararam de esperar através dele. Sua esperança mudou, não para resultados, mas para o Deus que escrevia a história. De volta a Roma, o Papa Leão XIV soube da homilia. Um assessor traduziu o texto e o entregou silenciosamente. Uma manhã, o Papa o leu em silêncio, os olhos movendo-se lentamente por cada palavra. Ele colocou as páginas de lado, cruzou as mãos e orou. Não correu para chamar Tagle, não o convocou para uma reunião, simplesmente deixou o momento ser, porque sabia o que significava. Um homem que podia falar com tal ternura diante da tristeza não era um homem a ser colocado de lado, era um homem a ser confiado. O cardeal Tagle voou de volta a Roma alguns dias depois, não como um líder buscando favores, mas como um pastor retornando ao seu rebanho. Ele retomou seus deveres como antes. A diferença agora não estava em seu título, mas nos corações daqueles que o ouviram. Eles haviam visto como a verdadeira fé se parece, não a que celebra apenas quando as coisas vão bem, mas a que ainda acredita quando a resposta é não. O cardeal Luiz Antônio Tagle nunca precisara de um título para liderar. Mesmo antes de ser bispo, mesmo antes do barrete vermelho, ele fora um professor, uma figura paterna, um servo do povo. Agora, após um conclave que agitara emoções globais e uma decisão do Vaticano que o mantinha em seu papel atual, ele estava silenciosamente lembrando ao mundo uma verdade facilmente esquecida. A liderança não é algo que se herda, é algo que se vive. Cada manhã em Roma, Tagle seguia uma rotina humilde. Caminhava até seu escritório na congregação para a evangelização dos povos, cumprimentava a recepcionista pelo nome e verificava sua equipe, não por produtividade, mas por paz de coração. Perguntava sobre familiares doentes, orava com aqueles em luto e frequentemente trazia almoço para quem trabalhava longas horas. Sua autoridade não era imposta, era acolhida. As formalidades da vida no escritório, reuniões, documentos, visitas diplomáticas, continuavam como sempre, mas, nos bastidores, algo mais profundo acontecia. Seus colegas o observavam mais de perto agora, não porque esperassem controvérsia ou desafio, mas porque queriam ver como um homem responde
quando o mundo espera que ele suba mais alto. E ele não subiu. O que viram foi surpreendente em sua graça. Tagle não se encolheu, não recuou. Ele mergulhou ainda mais no coração do serviço. Ele começou a orientar os membros mais jovens da equipe do Vaticano com mais intencionalidade, convidando-os para seu apartamento para a oração vespertina e refeições compartilhadas. Organizou vigílias de oração por cristãos perseguidos, escreveu cartas pessoais a missionários em cantos remotos do mundo e sempre encontrava tempo para quem batia à sua porta. Não havia fotógrafos, nem comunicados de imprensa, nem postagens nas redes sociais. Apenas uma fidelidade silenciosa e persistente. Para muitos, essa maneira despretensiosa de viver era mais poderosa que qualquer posição que ele pudesse ter recebido, porque enquanto outros viam potencial não realizado, Tagle via propósito exatamente onde estava. Um jovem padre, designado para o dicastério, recordou como expressara frustração por suas responsabilidades limitadas. Às vezes, sinto-me invisível aqui, admitiu. Tagle olhou para ele e respondeu suavemente. Então você está no lugar perfeito para ser visto por Deus. Se você serve onde ninguém nota, o Senhor nota ainda mais. Essa filosofia moldava cada uma de suas ações. Não era apenas humildade, era convicção. Tagle acreditava que a igreja era mais forte não quando impressionava, mas quando era encarnacional, quando entrava nas sombras com amor, não para ser vista, mas para trazer luz. O impacto de sua liderança começou a se espalhar além do Vaticano. Em dioceses pela Ásia e África, bispos referenciavam seu exemplo em cartas pastorais. Ministros de jovens citavam suas palavras em retiros. Ordens religiosas começaram a circular vídeos de suas antigas homilias, apontando-as como modelos para um ministério centrado no Evangelho. Ele se tornou, de maneira não planejada, um símbolo não de ambição realizada, mas de rendição abraçada. E nessa rendição, as pessoas viam algo raro, uma santidade que não chamava atenção para si mesma. O Papa Leão, 14º, também notava. Embora permanecesse silencioso publicamente, ele continuava a pedir atualizações sobre o trabalho de Tagle. Ele não esquecera a maneira como o cardeal respondera à decisão do Vaticano, não com hesitação ou reclamação, mas com paz. Uma noite, durante um jantar privado com alguns conselheiros, o Papa ouviu enquanto um cardeal sênior questionava se a influência de Tagle estava diminuindo. Leão, 14º, respondeu gentilmente. A influência não é medida em nomeações, é medida em quantas pessoas encontram Cristo por meio de você. Não havia necessidade de defender Tagle. Seu testemunho era sua própria defesa. Na Igreja Global, onde as manchetes frequentemente favoreciam controvérsia e luta, Tagle se destacava como uma contradição silenciosa. Ele não gritava, não pressionava, não buscava um microfone. E, no entanto, sua presença continuava a mover corações. Não eram apenas suas palavras, era sua vida. Ele visitava idosos em asilos menos conhecidos de Roma, escrevia cartas a ex-alunos e compartilhava memórias de seu tempo nas Filipinas. Quando desastres naturais atingiam o sudeste da Ásia, ele organizava ajuda sem ser solicitado, ligando pessoalmente para bispos para coordenar respostas. Ele aparecia quando outros hesitavam. Mais de uma vez, sua equipe o encontrava orando sozinho, na pequena capela, no fim do corredor. Às vezes, tarde da noite. Seu rosto, frequentemente iluminado apenas por uma única vela, exibia o foco silencioso de alguém cuja ambição fora rendida há muito a algo maior. Nem todos entendiam esse tipo de liderança. Alguns ainda o chamavam de passividade. Outros sussurravam que ele perdera sua chance, que desvanecera da vista.
Mas aqueles que serviam ao seu lado sabiam melhor. Ele não desvanecera, enraizara-se mais profundamente, porque a liderança na igreja não é estar no topo, é estar disposto a se ajoelhar aos pés dos outros. Tagle sempre soubera disso e agora, nesta temporada inesperada, ele o vivia mais plenamente do que nunca, não com frustração, mas com liberdade, não sob os holofotes, mas sob o olhar daquele a quem servia. Seu título não mudara, mas seu testemunho nunca falara mais alto. Era uma noite quente de primavera em Roma, quando o cardeal Luiz Antônio Tagle ficou diante de uma pequena multidão em uma capela mal iluminada, escondida nos cantos silenciosos do Vaticano. O grupo era modesto, jovens funcionários religiosos de vários dicastérios, alguns padres, de regiões missionárias. Não havia imprensa, nem anúncio formal, apenas um convite informal, passado de boca em boca. O cardeal Tagle vai falar. Ele não ficou no púlpito. Sentou-se na beira do banco da frente, as mãos gentilmente cruzadas no colo. Seus olhos estavam cansados, mas ternos. Enquanto a luz suave das velas tremeluzia contra as paredes antigas, ele começou não com um sermão, mas com uma história. Certa vez, sentei-me com uma mãe em Manila, disse ele, com a voz baixa. Sua casa havia sido inundada. Ela perdera tudo, exceto um crucifixo pendurado na parede, enlameado, mas intacto. Ela olhou para mim e disse, ele entende. Ele também perdeu tudo. Ele pausou. Ninguém se moveu. Ela chorou. E eu também, continuou. Porque naquele momento, percebi que a fé não é apenas o que acreditamos, é com quem choramos. Havia um silêncio, pesado e sagrado. Uma jovem religiosa enxugou os olhos discretamente. Tagle não falava com autoridade polida, falava como um homem carregando fardos invisíveis, como alguém que fizera as pazes com as lágrimas dos outros ao não temer as suas. Por anos, ele fora conhecido como um líder que chorava. Alguns consideravam isso fraqueza, outros um dom raro. Em fotos de imprensa e homilias durante funerais e vigílias, ele frequentemente era visto com lágrimas escorrendo pelo rosto, não por sentimentalismo, mas porque sentia profundamente, porque quando a igreja sofria, ele sofria. Quando os pobres padeciam, ele padecia. Sua capacidade de chorar em público não era uma performance, era um testemunho. Quando ele chorou, durante sua primeira missa como cardeal, em 2012, muitos no Vaticano não sabiam o que pensar. Alguns viam isso como emocionalismo, outros o descartavam como cultural. Mas com o tempo, ficou claro que as lágrimas de Tagle não vinham de fragilidade, mas de amor. Ele chorava quando padres em ilhas remotas lhe contavam que não recebiam seus estipêndios há meses, mas ainda celebravam missa todos os dias. Chorava quando uma criança em um campo de refugiados lhe dava seu único brinquedo, um carrinho quebrado, e dizia, para que você não me esqueça. Chorava durante uma missa privada pelas vítimas de abuso e, mais tarde, quando ninguém estava olhando, ele se ajoelhava ao lado dos sobreviventes e simplesmente sussurrava, desculpe-me. Esses momentos nunca foram divulgados. Nunca foram postados ou citados, mas marcaram a vida daqueles que os testemunharam. Sua vulnerabilidade dava aos outros permissão para sentir. Em um mundo que valoriza o estoicismo, Tagle lembrava à igreja que estava tudo bem em sofrer, estava tudo bem em tremer, estava tudo bem em chorar, não como sinal de fraqueza, mas como prova de que o coração ainda estava aberto. Durante o encontro na capela, alguém finalmente falou. Um jovem missionário da Nigéria levantou a mão e perguntou, Eminência, como o senhor mantém o coração suave quando o mundo é tão duro? Tagle olhou para ele gentilmente. Mantendo-me próximo à cruz, disse ele,
Não há dureza lá, apenas amor. Ele pausou novamente. Então acrescentou: Jesus chorou. Não apenas uma vez. Ele chorou por seu amigo Lázaro. Chorou por Jerusalém. Chorou no Getsêmani. Se o Filho de Deus não tinha vergonha das lágrimas, por que deveríamos ter? Não era o que as pessoas esperavam de um cardeal, mas era o que precisavam. Com o tempo, mais pessoas começaram a procurá-lo. Não por conselhos sobre políticas ou protocolos do Vaticano, mas por orientação sobre como caminhar com pessoas quebradas, como pregar após um funeral, como ouvir quando as palavras já não ajudavam. Uma irmã religiosa que servira em regiões devastadas por guerras disse mais tarde: eu ouvira centenas de homilias antes, mas nenhuma ficou comigo como aquela em que ele disse: às vezes, o melhor ministério é sentar ao lado de alguém e não dizer nada. Essa era a maneira de Tagle. Ele não liderava com estratégia, liderava com alma. E ao fazer isso, lembrava à igreja que o cuidado pastoral nem sempre é alto ou visível. Às vezes, é encontrado em segurar a mão de um moribundo, em abraçar uma viúva, em oferecer nenhuma solução, apenas presença. Esses não eram gestos de fraqueza, eram atos de profunda força. A força de estar com as pessoas em sua dor, sem tentar consertá-la, de chorar com elas, sem desviar o olhar. O Papa Leão, 14º, embora reservado, entendia isso. Ele ouvira histórias, lera cartas, e embora não comentasse publicamente, carregava um profundo respeito por esse tipo de liderança. O tipo que não buscava poder, mas proximidade com o sofrimento. Uma tarde, enquanto estava em seu estúdio privado, ele releu uma carta que Tagle escrevera anos antes, logo após ser nomeado para a Cúria Romana. Nela, Tagle escrevera: não quero me tornar distante do povo. Ajude-me a permanecer próximo às suas lágrimas. Era uma oração disfarçada de pedido e se tornara um princípio orientador. Agora, enquanto ambos os homens carregavam silenciosamente a igreja por uma temporada de transição, seus caminhos diferentes começavam a convergir, não em título ou missão, mas em visão. Uma visão de uma igreja que chora, que ouve, que não tem medo de ser humana. E nessa visão, o testemunho do cardeal Tagle se destacava, não com aplausos, mas com presença, não com poder, mas com lágrimas. Nas ruas de Manila, o cardeal Luiz Antônio Tagle sempre se movia livremente. Caminhava entre vendedores ambulantes e barracas de mercado, acenando para motoristas de triciclos e abraçando avós que o reconheciam da missa de domingo. Para o povo, ele não era uma autoridade eclesiástica distante, era o cardeal Cheto, seu vizinho, seu amigo, sua voz em lugares que a maioria nunca alcançaria. A história do cardeal Luiz Antônio Tagle, marcada por humildade, lágrimas e uma fé inabalável, não é apenas uma narrativa sobre a Igreja Católica ou o Vaticano, é um espelho para nossas próprias vidas. Ao acompanhar sua trajetória, desde as ruas vibrantes de Manila até os corredores silenciosos de Roma, sinto uma mistura de admiração e inspiração. Tagle, com seu coração pastoral, nos ensina que a verdadeira liderança não está em títulos ou holofotes, mas na capacidade de servir com amor, mesmo quando o mundo espera que você brilhe de outra forma. Suas lágrimas, frequentemente vistas em momentos de dor coletiva, não são fraqueza, mas uma ponte para a empatia. Quando ele chorou com as vítimas do tufão Haiyan ou abraçou os pobres em Tondo, ele mostrou que estar presente, verdadeiramente presente, é mais poderoso do que qualquer discurso. Essa vulnerabilidade me toca profundamente, porque no Brasil, onde a emoção pulsa em nossas festas, músicas e até nas conversas do dia a dia, entendemos o valor de um coração aberto. Tagle nos lembra
que em um mundo que muitas vezes celebra o sucesso e a força, a beleza em sermos humanos, em sentirmos a dor dos outros e em caminharmos juntos, sem medo de mostrar nossas fraquezas. O momento em que Tagle aceitou, com graça, a decisão do Papa Leão XIV de mantê-lo em seu cargo, sem buscar poder ou reconhecimento, é uma lição de rendição. No Brasil, onde a paixão por alcançar sonhos é tão forte, muitas vezes nos perdemos na pressa de conquistar. Tagle, porém, nos convida a confiar no tempo de Deus, a acreditar que os planos divinos, mesmo quando diferentes dos nossos, são perfeitos. Sua paciência e fidelidade silenciosa me fazem refletir sobre como, em nossas vidas, podemos nos frustrar quando as coisas não saem como planejado. Seja na carreira, nos relacionamentos ou em projetos pessoais, queremos resultados rápidos. Mas Tagle nos ensina que a verdadeira vitória está em continuar, em servir onde estamos, com o que temos, sem deixar que a decepção nos endureça. Ele nos mostra que a fé não é sobre receber o que queremos, mas sobre abraçar o que nos é dado com gratidão. Outra lição poderosa é a maneira como Tagle lidera pelo exemplo, não pela imposição. No Brasil, onde a comunidade é o coração de nossa cultura, das rodas de samba aos mutirões nas favelas, entendemos que liderança é sobre inspirar, não comandar. Tagle, ao cumprimentar sua equipe pelo nome, ao orar com missionários ou ao sentar-se com os pobres, constrói pontes de amor. Isso me faz pensar em como posso aplicar essa humildade no meu dia a dia. Quantas vezes passo por alguém sem realmente enxergá-lo? Quantas vezes priorizo minhas próprias ambições em vez de ouvir quem está ao meu lado? Tagle me desafia a ser mais presente, a valorizar as pequenas ações, um sorriso, uma palavra de encorajamento, um momento de escuta. Essas atitudes tão simples têm o poder de transformar relacionamentos e comunidades, assim como ele transformou corações em Manila e além. A história de Tagle também me ensina sobre resiliência. Mesmo diante de especulações, rumores e expectativas globais, ele permaneceu firme, não por teimosia, mas por uma confiança profunda em algo maior. No Brasil, enfrentamos desafios diários, sejam econômicos, sociais ou pessoais. E muitas vezes, a tentação é desistir ou se deixar levar pelo desânimo. Tagle, com sua quietude orante, nos mostra que a força vem de dentro, da fé que nos ancora. Ele me inspira a buscar momentos de silêncio, de oração ou reflexão, para encontrar paz em meio às tempestades. Aplicar isso significa reservar tempo para me reconectar com minha espiritualidade, seja através de uma missa, de uma conversa sincera com Deus, ou até mesmo de um momento de gratidão pela vida. É um convite para não deixar que as pressões externas apaguem minha luz interior. Por fim, a jornada de Tagle é um chamado à esperança. No Brasil, onde a alegria é nossa marca, mesmo nas adversidades, aprendemos a dançar sob a chuva. Tagle, com seu sorriso gentil e sua capacidade de transformar decepções em oportunidades de graça, nos ensina a fazer o mesmo. Ele nos convida a acreditar que mesmo quando o caminho é incerto, há um propósito maior. Aplico isso vivendo com mais leveza, confiando que cada passo, mesmo os mais difíceis, faz parte de uma história maior. Tagle me ensina a ser um agente de esperança, a levar amor e bondade onde quer que eu vá, seja na minha família, no trabalho ou na minha comunidade. E aí, o que achou dessa história inspiradora do cardeal Tagle? Se ela tocou seu coração, deixe um like agora mesmo e compartilhe com quem precisa de uma dose de esperança. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Nos comentários, quero saber: qual lição você vai aplicar na sua vida hoje?
Escreva aí e vamos construir juntos uma corrente de fé e amor. Até a próxima!